Bom, vou chamar aqui o Leonardo Letelier, que vai conduzir o próximo painel. Léo. Bom dia, pessoal. Bom, agora que eu ia atrás do pódio aqui, tudo bem. Bom, enquanto arrumo as cadeiras aqui, deixa eu ver quem que está me mandando o WhatsApp. Não, estou brincando, vou procurar aqui as minhas notas aqui. Eu acho que, pegando um gancho um pouco do painel anterior, né, a gente tem aí um arco, né, a gente vai para Harvard, volta. A expectativa do Jorge Paulo, a expectativa, acho que da sociedade como um todo, é que a gente não só volte melhor, mais competente, mas que a gente use isso para o bem, para o desenvolvimento do país, né? Então, negócios aqui, né, Edith falou, o Jorge Paulo falou, né, o negócio já está andando bem, tem bastante advogado, pessoal de business, né, eu sou MBA 2002, então, beleza. Temos que melhorar o governo. Ok, granted. Acho que isso como foi colocado, não é uma questão direita-esquerda, é uma questão de competência e pragmatismo. E eu adicionaria que a gente também pode ou deve fazer a mesma coisa com o terceiro setor, que é o lugar que trabalha nessa brecha aí o mercado, ele take care of himself, tudo que dá dinheiro eventualmente vai acontecer, a gente tem todo um sistema político desenhado aí, né, então precisamos defender e melhorar. E, então, as políticas públicas para a maioria vão ser dadas, mas sempre tem alguma coisa que fica no meio do caminho, e o terceiro setor tem esse papel, então, queria só complementar esse ponto aí. Nesse sentido, o Brasil tem um mix de desafios, contextos e futuros possíveis. Os nossos privilégios colocam a gente numa posição igualmente única de aproveitar essas oportunidades para moldar o país no qual a gente quer viver e conviver, pessoal e profissionalmente. Tá? E essa oportunidade é do tamanho do nosso poder de influência. Então, esse painel que eu vou chamar agora, 3 pessoas muito especiais, vai compartilhar essas conexões do passado, do presente, para a gente poder desenhar o Brasil do futuro, que vai ser o nosso Brasil. Então, eu queria chamar aqui, eu vou chamar os 3 e a gente vai apresentar primeiro Aline Andrade e Silva. Ela é professora de Direito e Políticas Públicas do INSPER e superintendente adjunta do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Aline, cadê você? A Aline é uma mulher tão poderosa que, na primeira viagem internacional dela, ela chegou no Japão, todo o staff da universidade estava ali para receber ela, né? O fato é que ela chegou 24 horas atrasada, mas isso é um pequeno detalhe. Queria chamar também o Naércio Menezes Filho, que é professor de Economia do INSPER, na FEA, USP, e diretor do Centro Brasileiro de Pesquisa Aplicada à Primeira Infância. Naércio. A coisa mais impressionante do currículo dele foi que ele fez um gol histórico na seleção de futebol da USP, no final das interuniversidades. Infelizmente não temos vídeo para passar aqui, mas quem estava lá gostou muito. E, finalmente, a Patrícia Ellen Silva, que é diretora no Brasil da Sisteme Consultoria e ex-secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, que esse estado fica logo ali, pequenininho, bacana. E a carreira política dela começou como presidente dos Estados Unidos, né, na campanha dos estudantes da Kennedy School, num curso chamado The Making of a Politician. Obrigado a todo mundo. Aline, bola com você. A gente vai fazer o seguinte, vão ser 3 apresentações, mais ou menos 20 minutos cada uma, a gente vai ter meia hora de perguntas e respostas. Então, já preparem aí as suas intervenções. O pessoal do Business School não vai ter nota de participação, então não precisa ficar levantando a mão, mas vou garantir que a gente tem um bom mix de pessoas que a gente chama. Aline. Ali, ó, passador de slide. Obrigada. Bom, gente, bom dia a todas e a todos. Bom, meu nome é Aline Andrade. Eu tenho, nesses espaços que eu tenho participado, que eu tenho sido convidada, queria muito agradecer o convite do Leonardo,
o convite da Ana, que tiveram muita paciência comigo, com a minha agenda, até eu conseguir enviar tudo. É um prazer estar aqui. Mas eu tenho, nesses espaços que eu tenho frequentado, em especial espaços, né, da elite intelectual brasileira, feito questão de dar o meu currículo completo para contar uma coisa que acho que o Brasil não pode esquecer, né? O que faz uma mulher negra hoje poder estar sentada aqui, né? Eu sou aluna de ações afirmativas, eu fui cotista da UERJ, da segunda turma de 2004, fiz faculdade de Direito lá, e gostava de estudar e continuei estudando, aí fiz mestrado na USP, fiz doutorado na USP, fiz LLM na UCLA, mas eu acho que é importante marcar esse início. O Brasil está, de novo, a gente está com uma das principais pesquisadoras de ações afirmativas sentada aqui na minha frente da plateia, mas a gente está, um dos desafios do Brasil nesse momento é discutir a política de ações afirmativas. A lei federal tem 10 anos, as pessoas se perguntam onde estão esses cotistas, nós estamos por aí, somos muitos, somos bem-sucedidos e temos mudado a cara da universidade brasileira e a cara dos brasileiros que vão para o exterior também, né? Daqueles que podem ir para uma universidade americana, que podem ir para uma universidade europeia. Então, nesse sentido, eu queria marcar aqui a importância das ações afirmativas, das políticas públicas e do movimento negro na formação desses jovens negros, né? Não é possível a gente pensar um Brasil que desperdiça mais da metade dos seus jovens, dos seus talentos, por questões raciais. Então, eu queria fazer essa marcação aqui primeiro. Bom, dito tudo isso, eu sou da diretoria executiva do Fundo Brasil de Direitos Humanos, que tem esse nome bonito, Superintendência Adjunta, um nome péssimo, é vice-diretora executiva. E eu vou falar um pouco para vocês de direitos humanos. E eu trabalho na intersecção de terceiro setor e de políticas públicas, né? Eu dou aula no INSPER de políticas públicas e interseccionalidade, fui da coordenação jurídica de alguns não, de um só, o resto foi só campanha, de um mandato, né? Então, trabalhei no Estado brasileiro na coordenação jurídica da Érica Malunguinho, que foi a primeira deputada trans eleita pelo Estado de São Paulo, e agora eu sou professora e trabalho no investimento social privado. Então, as perspectivas que eu vou falar são dessas duas áreas. Mas eu vou precisar começar nessa manhã pelo estado que nós temos atual de direitos humanos. As imagens não são bonitas, mas elas são reais. E aí eu vou tentar me entender com esse negócio aqui. Quanto mais velha eu estou ficando, eu não estou tão velha, mas eu já estou com dificuldades. Mas rolou, está super funcionando. Bom, então eu vou começar a falar um pouco, né, do estado dos direitos humanos no Brasil e vou falar um pouco dessas canções de medo, né? Quais são os principais problemas de direitos humanos que a gente tem enfrentado no Brasil. Eu acho que o primeiro deles né, a gente sabe que muitas vezes a gente olha para a situação da educação, que é muito grave, mas a gente precisa discutir violência. O Brasil está cada vez mais violento, nós temos índices cada vez maiores de cárcere, de violência contra a mulher, de violência e letalidade policial, e eu trouxe... Bom, ficou menor do que eu imaginava, então eu vou ler para vocês. Eu trouxe alguns dados aqui. Então, né, o Conselho Nacional de Justiça divulgou um dado em janeiro de 2022, que nós temos 919.393 pessoas privadas de liberdade. Em 2021, eram 859 mil pessoas, então a gente teve um crescimento, 858.195 pessoas presas em abril de 2020, desculpa. Então a gente teve um crescimento de quase 100 mil pessoas. 89% da população prisional está custodiada em estabelecimentos prisionais superlotados. Essa é uma foto de um estabelecimento prisional daqui do estado do Rio de Janeiro, né? Essa é uma foto real da crise do sistema prisional brasileiro em 2017, de Manaus. Foram as pessoas mortas numa intervenção policial a partir de uma rebelião. Eu sei que é difícil, não é esse o Brasil que a gente quer mostrar, né? Mas também não são imagens que eu gosto de ver. Tá? Eu peço desculpa para aqueles que estão chocados pela manhã, mas eu acho que a gente precisa lembrar que esse também é o nosso Brasil, né? E aí, essas pessoas encarceradas, a gente também tem que lembrar que 28% dos presos por crimes ligados à posse ou tráfico de drogas teriam direito a medidas alternativas de prisão, ou seja, não precisavam estar passando por aquela situação expostos àquele tipo de violência.
quase 40% das pessoas encarceradas no Brasil não foram julgadas, nem ouvidas nem pela primeira vez, tiveram audiência de custódia, mas não são condenadas, ou seja, não passaram pelo devido processo legal. E a maioria dos presos, do perfil dos presos, a gente está falando de réu primário, na verdade, que foram presos sozinhos, desarmados, com pequena quantidade de drogas, sem conexão com o crime organizado e com uma prisão baseada somente em testemunho policial. Sem testemunha, sem outras provas. Né? Então, essa é a situação do cárcere do Brasil. Eu acho que essa é uma emergência. A gente tem se furtado de discutir o sistema prisional brasileiro. Eu acho que ele é o principal retrato da emergência humanitária que a gente está vivendo nesse país. A gente também tem o genocídio da juventude negra. Esse é um termo polêmico, digamos assim. Algumas pessoas vão falar sobre extermínio da juventude negra, outros vão falar em violência e letalidade policial. Eu peço desculpa por esse dado desatualizado, mas depois dos, digamos assim, dos turmoils, como que eu falo isso? Das turbulências políticas no Brasil, a gente não teve atualização dos dados de violência, então eles são consolidados entre 2005 e 2015. Desde 2016, a gente não tem essa divulgação do mapa da violência. Tá, dessa forma. Mas a taxa média de homicídios entre 2005 e 2015 foi de 29,9 assassinatos por 100 mil pessoas. A maioria era de jovens, então pessoas entre 15 e 29 anos. E em 2015, 7 entre cada 10 desses jovens eram negros. Então, a gente tem 70%, uma sobre-representação. Primeiro, não tinha que morrer ninguém assassinado, basicamente, mas a gente tem uma sobre-representação das pessoas negras no sistema judiciário, né? No sistema prisional, desculpa, e na violência e letalidade policial. Aqui, eu trouxe uma foto. Quem adivinha de onde é essa foto? Ministério Público de Salvador, da Bahia. Onde é verdade, não é brincadeira. A gente tem uma questão no sistema judiciário com apenas 15,6% dos juízes se identificando como negros. Essa é uma foto dos formandos de 2019. Parabéns para as pessoas que viraram membros do Ministério Público. Mas, enfim, para quem conhece Salvador, sabe que Salvador tem 86% de população negra. Eu não preciso dizer que tem alguma coisa errada nessa foto, nessa representação. E a gente tem também vivido uma discussão de violência política, né, que é uma discussão que começa com o homicídio de Marielle Franco aqui no Brasil, com o assassinato de Marielle Franco aqui no Brasil, mas que a gente tem visto se repetir. Inclusive, a gente estava falando aqui de mudar a cara da política do Brasil, mas com mulheres negras eleitas. E com mulheres brancas também, com mulheres eleitas. Então, a gente teve exposição, por exemplo, a grande violência de Érica Malunguinho, Érica Hilton, que foi a deputada, né, a vereadora mais deputada de São Paulo, Brene Brioli aqui, Áurea Carolina, Manuela Dávila, uma série de mulheres vivendo, sendo ameaçadas, sendo expostas à extrema violência por estarem no cenário político. Então, acho que além da gente discutir representatividade de mulheres, né, no sistema público, a gente precisa também entender como é que a gente protege essas mulheres e sabendo já que a institucionalidade não as tem protegido. A institucionalidade do Estado não tem protegido as mulheres negras, nem as mulheres que chegam a esses cargos. Isso é muito grave no momento que a gente está discutindo democracia no Brasil. Bom, eu trouxe aqui também uma outra sobre violência contra mulheres trans e travestis. A gente também tem uma sobre situação das mulheres negras. A maioria das pessoas, né, mortas e vítimas de agressão são mulheres negras. Então, 65,3% de mulheres vítimas de morte por agressão, 58,8% de violência doméstica, 65,9% das vítimas de violência obstétrica no país. Né? E a gente também tem um índice de prevalência muito alta de violência contra mulheres trans e travestis, né? Mulheres transgêneros no Brasil. Mas, bem, né?
a gente está aqui para falar do Brasil que queremos. Mas eu queria marcar de onde a gente precisa sair. Eu acho que muitas vezes nós que tivemos acesso à educação, estamos aí em cargos de poder e decisão, estamos em boas vizinhanças com amigos bem-sucedidos, a gente esquece onde a gente está vivendo e a gente acaba, talvez, sabendo mais da realidade racial dos Estados Unidos, mais o que aconteceu no homicídio de George Floyd do que da morte do João Alberto aqui no Brasil. Então, eu queria lembrá-los disso. Mas eu acho que o Brasil avançou bastante e a gente, olhando para algumas coisas, a gente pode, sim, ter... desculpa, é que eu estou olhando aqui quem está com tempo, que agora me deu um medo, assim, se eu estou falando muito aqui. Tem 10 minutos? Tá. Desculpa. Então vai dar tempo. Agora eu vou para a segunda parte. E aí eu acho que a gente tem que pensar o Brasil para brasileiros, né? Primeiro, eu acho que a gente não pode abrir mão da importância das políticas universais. Então, o Brasil avançou desde a Constituição de 88 em algumas políticas que a gente precisa discutir, precisa fazer com que elas sejam asseguradas, porque elas, de modo direto ou indiretamente, elas promovem, sim, equidade de gênero. Eu não falei isso no início, mas eu estou aqui pensando no Brasil que queremos, em especial pensando em equidade de gênero e raça, né, que são os temas que eu tenho estudado aí ao longo dos anos. Então, a gente pensar num sistema de saúde, um sistema de assistência social que possa não só fazer transferência de renda, garantir os direitos básicos de saúde, mas que promova a inclusão produtiva. Então, que a gente passe a pensar em planos de desenvolvimento local. Eu estava ouvindo... Essa ideia não é minha, tá, gente? Eu estava numa palestra com o Ricardo Paes e Barros na sexta-feira e a gente estava discutindo inclusão produtiva por meio do Sistema Único de Assistência Social. A gente pensar no sistema de previdência rural, no benefício de prestação continuada, que vai para idosos e para pessoas com deficiência independente de contribuição, e nas políticas de combate à pobreza e à fome, entendendo que hoje, né, as políticas sociais, mesmo aquelas que são universais, elas vão atingir, em especial, as pessoas negras, porque 70% das pessoas em situação de extrema pobreza no Brasil são pessoas negras, esses são dados do IBGE e do IPEA, e a gente tem também uma feminização da pobreza, com as mulheres liderando, né, suas famílias e sendo responsável pelo sustento das suas famílias e em trabalhos precários ou informais. Então, a gente está vivendo uma realidade no Brasil, acho que isso é importante a gente discutir, onde as pessoas têm emprego, mas o emprego não dá conta mais da subsistência. Eu não estou falando da existência, eu estou falando da subsistência, alimentação e uma moradia em condições mínimas, né? E a gente tem um fechamento de postos de trabalho muito grande. Nesse sentido, eu acho que a gente tem uma tarefa, né, e o empresariado tem uma tarefa, o Estado brasileiro, mas o empresariado também, da gente pensar em soluções para incluir essas pessoas, tanto na formação, na educação, mas também oferecer assistência direta para aqueles que não vão conseguir inclusão produtiva imediatamente, seja por problemas de educação, seja por territorialidade, ou seja, de estar inserido num lugar onde você não tem empresas, onde você não tem postos de trabalho aberto. Bom, e aí eu queria falar um pouco agora sobre essas canções de liberdade. Eu acho que a gente está ainda, né, a Constituição de 88 ainda está válida, é bom lembrar, ela existe, é vigente, foi votada, né, e é legítima ainda. Então, a gente tem uma Constituição com um framework de igualdade racial e de gênero nunca antes vistos na história brasileira, então, que expandiu direitos sociais, que expandiu a igualdade, né, racial e de gênero, colocou o combate à pobreza como um marco. Então, isso, a gente precisa brigar por essa Constituição. A gente, enfim, reclamou muito que a Constituição não era perfeita, reclamou da democracia de baixa intensidade, reclamou dessas coisas todas, mas, nesse momento do país, a gente precisa se agarrar no que existe. Eu acho que é bastante importante a gente lembrar. E essa plataforma jurídica fez com que o Brasil pudesse criar várias coisas, né? Primeiro, as ações afirmativas, que eu comecei falando. Eu acho um regime democrático que permite a participação de muitas mais pessoas.
e o desenvolvimento de um movimento social brasileiro que tem, e aí eu estou falando de movimento social, todos os movimentos sociais, organizações, coletivos de estudante, as organizações e também, né, o setor de investimento social privado, então fortaleceu a sociedade civil brasileira, uma sociedade civil, essa é uma foto, gente, da marcha contra a farsa da abolição, em 1988, quando o Brasil estava denunciando racismo, quando o movimento negro começa a poder se manifestar. O movimento negro hoje e o movimento de mulheres hoje que tem dito que com racismo e com misoginia não há democracia, né? Então, que a gente precisa, de fato, incluir os negros, os indígenas, as mulheres nessa democracia brasileira, para que a gente possa pensar melhores soluções, pensando as diferenças do Brasil, né? A gente está falando de um país com muita diversidade racial, com um número, né, com uma maioria de mulheres, e a novidade somos nós, né? Negros, mulheres, tanto no setor de política pública quanto no investimento social privado, para pensar soluções para esse país. E aí eu tenho defendido, e já estou acabando, eu tenho defendido que a gente olhe para as principais questões do país, e aí tanto no setor do investimento social privado, quanto no setor de políticas públicas, olhando a partir de, e eu vou ler também porque eu estou vendo que está pequeno, gente, a partir de uma teoria, de uma ferramenta analítica chamada interseccionalidade. A interseccionalidade é uma teoria cunhada por uma mulher negra americana chamada Kimberly Crenshaw. Na verdade, ela cunhou o termo. Kimberly Crenshaw, que é uma professora que foi aluna de Harvard, alumni de Harvard também, criou o termo mais influente da teoria feminista e da teoria de gênero. Hoje ela é professora de Columbia e da UCLA, eu tive a sorte de ser orientanda dela, e que fala que quando a gente trata de desigualdade social, eu estou lendo, tá, gente? Então, quando se trata de desigualdade social, a vida das pessoas e a organização do poder em uma dada sociedade, elas são melhor entendidas como sendo moldadas não por um único eixo de divisão social, seja raça, ou gênero, ou classe, mas por muitos eixos que trabalham juntos e influenciam uns aos outros. A interseccionalidade, como uma ferramenta analítica, dá às pessoas um melhor acesso à complexidade do mundo e de si mesma. Essa é uma definição da Patricia Hill Collins, que é uma professora de ciências sociais também norte-americana, que tem pensado nessa ferramenta de interseccionalidade no Brasil. Basicamente, o que é interseccionalidade? Eu venho defendendo isso nos espaços onde eu frequento. É a gente olhar para os principais desafios do país, e eu estou anunciando alguns desses desafios. Então, o encarceramento em massa, né? Eu falei sobre violência e letalidade policial, mas a gente poderia estar falando de educação, de saúde, sistema de previdência social, que são políticas que o Brasil já garantiu e que a gente precisa reforçar e brigar por elas, né? Porque elas vão ter uma capilaridade que o investimento social privado e o mercado ainda não têm. O mercado não chega nos mais de 5 mil municípios brasileiros, o investimento social privado também não. A gente tem economias no Brasil, a gente tem municípios no Brasil onde há muito pouca circulação de renda, são baseadas ainda na subsistência. Então, a gente precisa aliar políticas públicas, né, com a atuação do mercado e com o investimento social privado para a gente fazer essa mudança que a gente necessita. E eu tenho defendido que a pobreza no Brasil e a desigualdade no Brasil, por conta do nosso panorama, né, histórico, é uma pobreza que está calcada numa desigualdade racial e de gênero. E a gente não consegue olhar para esses principais problemas sociais se a gente não olha para essas variáveis. E aí eu tenho defendido que elas saiam do espaço do recorte, né, que normalmente a gente faz no Brasil. Eu tenho visto muitas pessoas dizerem: olha, o Brasil tem um problema de pobreza, o Brasil voltou para o mapa da fome, e aí a gente faz toda uma fala sobre o mapa da fome, e no final a gente fala, inclusive, 68% das pessoas que passam fome no Brasil são pessoas negras. E aí é essa vírgula já é uma sofisticação, que normalmente a gente não tem visto nem isso. Né? Mas, e aí, o que isso significa? O que significa 68% das pessoas que estão passando fome no Brasil? E para usar, passando fome por um termo bem de senso comum, mas com insegurança alimentar grave ou gravíssima, para usar um termo da pesquisa, do ramo de pesquisa acadêmico, são pessoas negras.
né, e 70% dessas pessoas são mulheres. O que isso significa? Significa que a gente, em especial, não está aproveitando o trabalho dessas mulheres. Na maioria das vezes, essas mulheres não têm um sistema de políticas públicas que elas possam, por exemplo, colocar suas crianças numa creche e trabalharem. Então, elas estão sempre premidas a trabalhos precários para que elas consigam dar conta também do cuidado das suas famílias. A gente está falando de pessoas negras que muitas vezes estão inseridas em espaços hostis, onde a educação é um espaço hostil. Por que uma educação racista? Por que uma educação que não valoriza jovens negros? Né? A gente está falando de um mercado que é hostil para talentos negros. Né? A gente tem visto aí as discussões sobre diversidade, processos exclusivos para as pessoas negras, talentos negros, né? As várias denúncias para quem acompanha LinkedIn, para quem acompanha Twitter, que a gente tem visto de racismo nesses espaços do mercado de trabalho, né? De preconceito, de misoginia com mulheres que têm filhos. Então, a gente tem uma série de problemas em relação a isso no Brasil, e aí eu tenho defendido que esse é um olhar, e não é o único olhar, obviamente, mas que esse é um olhar possível para a gente complexificar o nosso entendimento de desigualdade social e pensar soluções, né, que levem em conta essas desigualdades, né, de identidade de gênero, né, de raça, de classe social, de idade, de sexualidade e orientação sexual. Pensando, por exemplo, nas mulheres trans e travestis, eu digo que é a sorte mesmo de trabalhar com a Érica Malunguinho, aprender muito sobre isso. A gente está falando primeiro de um espaço educacional que é completamente hostil para essas pessoas, então essas pessoas evadem das escolas por conta da violência que elas sofrem, e depois um mercado de trabalho que não as absorve, né? Então a gente está falando de um grupo de pessoas, por exemplo, pensando aí em especial o caso de identidade de gênero, mulheres e homens trans, que vão estar fora do mercado do trabalho, que não tem condições de ter inclusão produtiva porque o mercado não as absorve. Então, a gente tem mais de 2/3 das pessoas trans e travestis trabalhando com prostituição no Brasil, porque não conseguem inclusão em outros lugares. Então, assim, de fato, é uma emergência humanitária, mas eu acho que nós já pensamos em solução para isso. Uma das soluções é ações afirmativas. Acho que a outra solução é a focalização correta de políticas públicas. E uma terceira solução, e aí eu já estou parando de falar mesmo, é a gente pensar também o investimento social privado que se abra para esses outros saberes, que se abra para esses talentos e se reformule a partir desses lugares. Aqui eu estou dizendo, né, a interseccionalidade ela é desdobrada em 3 lados, e aí a gente pode usar a interseccionalidade para pensar as estruturas, então as estruturas de desigualdade, que são baseadas em... Sabe aquela conversa que todo mundo fala, o racismo é estrutural, e aí a gente dá uma aliviada e fala, então, é estrutural, não tem o que fazer. A proposta é que tem o que fazer, a gente tem o que fazer sobre isso, né? Que é analisar essas estruturas de desigualdade, focalizar melhor as políticas públicas, levando em consideração sempre raça e gênero para fazer nossas pesquisas, para fazer nossa análise. Né? Uma interseccionalidade política, então a gente olhando a representatividade política mesmo do país e estimulando candidaturas viáveis e seguras de mulheres, de negros, de pessoas indígenas, né? Para que a gente possa, de fato, ter esses saberes pensando os rumos do país. Né, e uma interseccionalidade representacional, que é a gente olhando, em especial, a nossa mídia, né, olhando a nossa mídia, olhando quais são as representações que a gente tem de mulheres, homens negros, pessoas indígenas do Brasil, dando voz a essas pessoas, imigrantes também, dando voz a essas pessoas, e mudando o imaginário do país. Eu acho que muitas das coisas a gente não consegue imaginar. Então, alguém, né, que estava falando antes de mim falou, olha, na verdade alguém não, né, o Lema. É ótimo isso. Falou, olha, as pessoas não imaginam que elas podem ir para Harvard, elas acham que elas não têm condições de ir para Harvard. De fato, elas não imaginam que podem ir para Harvard, em especial pessoas pobres da periferia e pessoas negras da periferia, porque a gente tem uma sociedade que o tempo todo disse para a gente que a gente não podia. Não é só uma questão de crença, é uma questão de observação objetiva da realidade. Então, quando a gente produz essas novas figuras, quando a gente produz novos imaginários, eu acho que primeiro a gente constrói uma nova gramática, né? A gente só consegue falar sobre o que a gente tem linguagem comum.
para falar, né? Então, quando a gente permite essas novas trajetórias, a gente constrói essa linguagem e a gente constrói também o imaginário do que é possível sonhar. E aí eu falo isso por mim. Eu sou de uma pessoa pobre, né? De uma família pobre do Rio de Janeiro, eu sou de Realengo. Quem é do Rio de Janeiro, Realengo é longe daqui. Agora eu moro em São Paulo há 10 anos, mas eu sou de Realengo do Rio de Janeiro e eu cresci numa família que imaginou a universidade para mim. Né? Ao contrário do que muito se imagina, a minha família, não, você vai para a universidade. Eu nunca tive dúvida de que eu iria para a universidade. Mas aí a gente consegue uma coisa, a gente fala, nossa, Deus, acho que dá para ir mais um pouco. Nossa, aqui funcionou, acho que eu vou mais um pouco para frente. Nossa, aqui funcionou. E aí, quando você vê, é um mundo, de fato, de possibilidades que se abre, que é muito diferente da ideia inicial. Mas é um pouco isso, as ações afirmativas e o movimento negro foram me propiciando um pouco, olha, aqui dá. E foi mudando também a cara da minha família. Meu irmão foi para a universidade, minha cunhada foi para a universidade. Né? Eu também tenho a sorte de ter um pai que... Eu não sou primeira geração, então eu sou segunda geração de ensino universitário na família. Meu pai foi a primeira pessoa do bairro dele a ir para a universidade. Não é da família, é do bairro dele para ir para a universidade. Infelizmente, não conseguiu ficar numa universidade pública porque precisava trabalhar e foi para uma particular. Então, também fui criada para ir para uma universidade pública e assim a gente vai fazendo. Então, eu acho que vocês que estão aqui, né, essas pessoas que estão sentadas aqui, a gente sabe o privilégio que é ter estudado em Harvard, o que isso significa do ponto de vista de competitividade no mercado no Brasil. Eu nem vou falar dos recursos que já estavam disponíveis a alguns aqui por herança e por sobrenome. Falando só pelo que vocês obtiveram a partir dessa inserção de vocês em Harvard, vocês têm possibilidade de, para além de me ouvir e me achar bonita, porque eu sou lindíssima mesmo, fazer alguma coisa com o que eu estou falando. Né? Além de se emocionar com essa história da menina pobre de Realengo, que foi cotista da UERJ e agora está sentada aqui, é fazer alguma coisa com o que eu estou falando. E assim, né, o Brasil que queremos é um Brasil que faz com que a gente precise dar lugar. Dar lugar para que outras pessoas possam assumir cargos de chefia, dar lugar para que outras pessoas possam ir para Harvard, dar lugar para que outras pessoas possam ser trainee, possam ser funcionários dos lugares onde vocês estão inseridos agora, nesse momento. Então, eu queria muito que a gente saísse aqui com esse compromisso. Eu acho que a canção de liberdade para o Brasil que queremos é um compromisso. Do que a gente vai fazer com os nossos privilégios, do que a gente vai fazer com esses saberes. E o privilégio, gente, às vezes é saber como é que faz para aplicar, viu, para Harvard. Não, às vezes é só isso. Né? Se a pessoa sabe como que ela vai fazer a inscrição, ela se inscreve e consegue. Né? Essa é uma informação, por exemplo, que eu não tive acesso o tempo todo da minha vida e, enfim, em um momento tive. Como é que faz para se inscrever numa universidade americana? E tenho visto como contar isso para os meus pares tem feito diferença e a gente tem levado uma galera depois de mim. Então, queria muito que a gente saísse daqui com esse compromisso. Eu sei que é incômodo, né? A gente, né, muitos de vocês aqui estão numa situação muito confortável, trabalhando com colegas de escola, com pessoas que vocês confiam a vida inteira. Mas eu acho que a mudança possível é quando a gente questiona os outros, mas questiona a si, né? Então eu vejo muitas pessoas falando sobre o Brasil, sobre os políticos, sobre as pessoas que estão talvez mais distantes. Mas eu acho que a gente tem um potencial de fazer alguma coisa aqui e queria convidá-los a ler mulheres negras, a conhecer mulheres negras, a mudar os processos seletivos dos lugares onde vocês trabalham, a apoiar candidaturas negras. A gente está falando de um momento de eleição. A gente tem uma proposta para um outro Brasil, um Brasil que inclui a todos, um Brasil que bebe na diversidade de saberes, e essa proposta precisa ser ouvida, precisa ser posta na mesa e ouvida, né, de igual para igual, e eu conto com vocês para isso. Muito obrigada. Obrigado, Aline. Olá, bom dia a todos e a todas, é um prazer estar aqui. Uma sequência de eventos, né? Ontem eu falei também no evento de comemoração do Dr. Class, é um prazer sempre colaborar. E eu acho que sou um dos únicos que não sou aluno de Harvard, mas meu pai fez doutorado em Harvard em 1971, em biologia. E eu lembrei disso. Ele até hoje trabalha no Museu de Zoologia da USP e tudo. E quem levou ele para Harvard foi o Paulo Vanzolini, não sei se vocês conhecem, sambista, e ele também fez doutorado em Harvard antes do meu pai.
Então, é interessante essa ligação, né, que eu tenho, indireta com Harvard. Então, é um prazer estar aqui. E eu vou falar sobre o Brasil que queremos, né, que é o tópico que foi sugerido, e eu vou falar muito de igualdade de oportunidades, na linha do que a Aline trouxe para a gente. Então, quais são os principais desafios que a gente tem pela frente? Bom, primeiro é realmente igualar as oportunidades, né? Nós queremos que, num futuro não tão longínquo, todas as pessoas que nascem no Brasil tenham oportunidades de realizar seus sonhos na vida. Eu acho que isso é essencial, independente da raça, independente do gênero, independente se nasceu numa família rica ou pobre, todos, através de esforço, consigam chegar lá. Tá? E a gente sabe que no Brasil, hoje em dia, não é assim, né? As oportunidades são muito desiguais e dependem muito de onde você nasceu e de que região você nasceu e da sua raça e assim por diante. Eu vou também falar um pouco de educação, né? Nós temos a base de educação, né? A gente está falando aqui com pessoas que tiveram toda a oportunidade de estudar, e a pandemia teve um efeito muito desastroso na nossa educação. Então, a gente tem um desafio pela frente de recuperar urgentemente o aprendizado das crianças e jovens que estavam na escola, que ficaram 2 anos sem estudar. Eu acho que isso é um desafio assim, de curto prazo, porque a gente vai ter que fazer com que essas crianças aprendam, em 1 ano, o currículo de 2 anos, para que elas não fiquem para trás. Então, esse é um desafio muito importante. Tudo começa na primeira infância, nos primeiros anos de vida. Eu tenho me dedicado muito a pesquisar, a estudar, faço parte do Núcleo Ciência pela Infância. Então, o desenvolvimento infantil, toda a ciência tem mostrado que o desenvolvimento infantil é a fase mais importante das nossas vidas. Nós temos que melhorar as habilidades socioemocionais dos nossos jovens, melhorar o aprendizado, principalmente no ensino médio, e aumentar as matrículas no ensino superior, que tinham crescido, mas agora estão estagnadas. Então, esse também é um desafio que a gente tem pela frente. Bom, a coisa central para o país crescer, para aumentar a produtividade, né, porque a produtividade no Brasil está praticamente estagnada há 4 décadas. Todos aqui, eu acho que vão concordar que capital humano, educação, é uma das coisas que vão gerar esse crescimento da produtividade no futuro, né? Então, eu vou falar um pouco sobre isso também. Bom, nós temos dados aqui, né, dados em Pelotas tem um pesquisador chamado César Victora, não sei se vocês conhecem, é um epidemiologista, que é um dos melhores do mundo. E ele tem dados, ele segue as gerações que nascem em Pelotas, né? Então, essa geração, por exemplo, nasceu em 1993. E eles ficam na porta dos hospitais e entram na amostra, todas as pessoas que nascem em 1993 são acompanhadas até hoje. Tá? Então, no corte de 93, você tinha 8% das mães que deram à luz tinham ensino superior, 17% tinham ensino médio, 46% tinha só o ensino fundamental e 28% eram praticamente analfabetas, né? Então, as crianças que nasceram em 93, é como se elas estivessem participando de uma loteria da vida, que eu chamo. Porque quem nasceu aqui vai ter muito mais chances de se desenvolver na vida do que quem nasceu aqui. E isso não é mérito, é sorte, basicamente, né? Então, é isso que a gente tem que mudar no Brasil. Então, por exemplo, o peso ao longo dos 11 primeiros anos de vida. A linha azul é as crianças que nasceram e que a mãe tinha um ensino superior. Aqui, ensino fundamental, e aqui, ensino médio e ensino fundamental. Tudo com relação às mães que não tinham escolaridade. Então, vocês veem que, ao nascer, as crianças filhas de mães com ensino superior já tinham um peso maior. E essa diferença vai aumentando até os 4 anos de vida, e depois estabiliza. Então, mesmo uma coisa mais básica, que é o peso, nutrição, já tem uma diferença inicial, e essa diferença vai aumentando ao longo dos primeiros anos de vida. Tá? Então, se as pessoas não conseguem nem se alimentar direito, como que elas vão aprender na escola? Como que elas vão resolver seus problemas, se inserir no mercado de trabalho? Então, essas diferenças começam já ao nascer, e nos 4 primeiros anos. Então, tem um trabalho muito forte para ser feito nessa época. Aí vamos ver, é como se fosse um filminho, esses dados de Pelotas, porque vai passando a vida, a cada 4 anos eles vão e entrevistam de novo, essas 5.000 crianças, né? Agora, vamos ver aos 18 anos.
aos 18 anos de idade, quem já entrou na faculdade? Se a mãe tinha ensino superior, 48% já estava na faculdade aos 18 anos, metade. Os filhos de mães analfabetas, só 2% estavam na faculdade aos 18 anos. E assim por diante. Né? Mãe com ensino fundamental, 6%, ensino médio, 20%. Então, olha a diferença de 48% para 2%, dependendo da sorte que você teve, de nascer uma mãe que tinha ensino superior ou uma mãe analfabeta. Então, essa é a loteria da vida. A gente queria que essas linhas fossem iguais. E que quem entrasse na faculdade entrasse por mérito, por esforço, tal, mas as condições iniciais brecam isso. Eu acho que isso que é importante. Tá? Então, por exemplo, não estuda mais aos 18 anos. 60% dos filhos de mães analfabetas não estudam mais. E só 16% dos filhos das mães com ensino superior. Né? Então, o que os estudos mostram? Que a primeira infância é fundamental. Os primeiros 6 anos de vida são fundamentais. É ali que são desenvolvidas as habilidades cognitivas e socioemocionais. É ali que essas habilidades são complementares, então uma coisa complementa a outra. Se vocês conseguem desenvolver mais a sua estrutura cerebral, nesse período inicial da vida, você consegue aprender mais depois e assim por diante. Por isso que as diferenças vão aumentando. Tá? E as perdas iniciais que acontecem nessa primeira infância vão ser cada vez mais difíceis de serem revertidas. Então, onde que o setor público tem que gastar mais? Na primeira infância, para prevenir. Depois fica cada vez mais caro. Se você não gasta o suficiente na primeira infância, que foi um ponto levantado por James Heckman, em prêmios Nobel e várias pessoas, fica cada vez mais caro. Depois você tem que construir presídios, depois você tem que fazer programas de qualificação, depois você tem que ter mais hospitais. Se a criança consegue se desenvolver plenamente, você evita tudo isso no futuro. Essas crianças vão se inserir no mercado de trabalho, vão ser mais produtivas, vão pagar mais impostos. Então, esse dinheiro se paga no futuro. Eu acho que isso que é importante a gente ter noção. Né? Então, o maior valor marginal do gasto público na primeira infância. Tá? Então, aqui, por exemplo, tem uma figura, a gente tem essa parceria com o Center on Developing Child, de Harvard University, e a gente vê que tem janelas de oportunidade. Então, aqui são os meses, né? Aqui é o nascimento, aí depois tem o primeiro ano de vida, os outros anos. Assim que a criança nasce, o cérebro está preparado para ela aprender a ver e ouvir. Então, tem as sinapses, né, que vão acontecendo. Quando ela olha para a mãe, começa a reconhecer, aí formam-se as sinapses. Essa é minha mãe, eu consigo ver. E depois aprende a falar, né, no primeiro ano de vida, o ápice aqui. Então, se ela não conviveu com alguém que fala inglês, por exemplo, fecha essa janela de oportunidade, ela só vai falar inglês depois com sotaque, porque não se formou mais a sinapse de falar inglês sem sotaque. Tá? Mas o cérebro estava preparado para fazer isso. Mas, como não usou, ela falou, vou descartar, porque senão a cabeça ia ficar muito grande. Vocês veem que as crianças têm uma cabeça muito grande, que depois vai diminuindo com relação ao corpo, porque são as sinapses que estão sendo descartadas. Tá? Agora, se as sinapses boas forem descartadas, isso vai trazer problemas para a criança no futuro. Né? E essa linha vermelha aqui é muito importante, que são as funções cognitivas superiores. O que é isso? É aquela capacidade de resiliência, é a capacidade de você saber esperar, ter paciência, adiar a recompensa. Isso também é desenvolvida, pessoal, não é uma coisa inata da pessoa. Então, quem não desenvolve isso aqui nessa fase, começa aos 4, 5 anos, todo mundo aqui já conhece o teste de marshmallow, né, que é a criança esperar ou não, é exatamente isso. E vai sendo desenvolvido até 10, 11, 12 anos. Tá? Então, se você perde essa... Como que você perde essa oportunidade? Se você conviver num ambiente de estresse tóxico, se você convive com violência doméstica, se você convive com adversidade, se você convive na pobreza... tudo isso afeta esse desenvolvimento cerebral. Então, o desenvolvimento cerebral não é uma coisa genética, é só isso que eu queria interagir, é uma coisa que se desenvolve em interações com o meio ambiente. Tá? E aqui, como as crianças nossas vivem hoje em dia? Tá? Vamos pegar aqui as crianças pretas e pardas, tá? Em homenagem também à palestra anterior. Então, 16% delas são pobres e não têm transferência de renda. 28% delas não moram em lugares adequados. 50% delas moram em casas que não têm saneamento básico. Pessoal, a gente está falando de saneamento básico, né? Uma coisa
mínima, né? Ou seja, 2/3 das crianças pretas e pardas de 0 a 6 anos não têm condições ideais para se desenvolver no Brasil. Agora, eu não estou falando só das pobres, de todas as crianças, 2/3 têm esses problemas. Então, obviamente, isso vai afetar o desenvolvimento dela, vai afetar o aprendizado, vai afetar a inserção no mercado de trabalho, tudo isso. E agora, o que aconteceu na pandemia? Veja bem, esse aqui é o analfabetismo, né, das crianças de 7 a 8 anos no Brasil, desde 2012. Então, era 10%, ia se reduzindo e tal. Olha o que aconteceu na pandemia. Pulou para 14% e 18%. Tá? Então, em 2020, 2021 e agora 2022, tá, que, teoricamente, as aulas já voltaram. O salto no analfabetismo das nossas crianças foi enorme. Tá? Então, vamos pensar que elas precisam saber ler e escrever para poder resolver as provas, para poder fazer redação, para aprender matemática. Então, o que vai acontecer com essas crianças, pessoal? Isso é muito preocupante. Tá? No Brasil inteiro, mas, obviamente, nas regiões mais pobres, nas escolas públicas, isso foi bem mais grave. Tá? Então, esses 2 anos, eu só queria enfatizar que ela não pode ficar 2 anos atrasadas até o final do ciclo. Né? Em algum momento, ela vai ter que recuperar isso. E esse é o principal desafio que a gente tem hoje em dia, tá? Nas escolas. Frequência escolar, que a gente sabe que é importante. A pré-escola é onde ela desenvolve essas habilidades que eu falei. Tá? Então, a pré-escola ia aumentando, aqui das mães menos escolarizadas, né? Filhos das mães menos escolarizadas, ia aumentando, e caiu na pandemia e ainda não recuperou. Tá? Então, criança pobre, com problemas familiares, é bom que ela vá para a pré-escola, que ela ganhe autonomia, tudo. E isso caiu também no Brasil. Tá? E o aprendizado? Bom, essa é a visão de longo prazo, né, de 95 até 2019. O aprendizado no 5º ano do ensino fundamental melhorou. No 9º ano, melhorou um pouco, num ritmo um pouco mais lento, mas no ensino médio, as crianças, os jovens aprendem hoje menos do que em 1995. Tá? Então, teve uma queda de aprendizado. Isso é representativo do Brasil inteiro. Tá? Agora, no próximo ano, quer dizer, daqui a 2 meses, vão sair os dados de 2021. Imagine o que vai acontecer, tendo em vista aquele aumento de analfabetismo que a gente teve. Então, quer dizer, eu não sou vidente, né, mas vai ter uma queda de aprendizado aqui. Dados de São Paulo mostram que houve essa queda já. Então, houve uma regressão de 2, 3 anos para trás. Então, vejam a magnitude dos desafios que a gente tem pela frente. É uma coisa urgente agora. Tá? E, além disso, a questão de habilidades socioemocionais. Então, todo mundo sabe que o Brasil, os jovens brasileiros, vão mal no PISA, né, no exame internacional, 55 países. Aí a gente fez esse estudo, a gente pegou todos os alunos que fazem o PISA, questão por questão, que foi no computador. Tudo feito no computador, a gente baixou todos os dados. E a gente viu o desempenho dos alunos ao longo da prova. Tá? Então, nesse eixo, começa a prova aqui, aí tem um break, aí termina a prova. Aí, esses aqui são os alunos finlandeses e coreanos. Você vê que eles acertam entre 50% e 60% das perguntas ao longo de toda a prova. Não tem um padrão nítido. Agora, olha os brasileiros. Eles começam aqui com 40%, então tem essa distância, e vão diminuindo. Aí aqui tem um break, aí você toma um cafezinho, um refrigerante, aí recupera, aí depois cai de novo. Então, olha, a diferença vai aumentando. E a gente viu que os alunos brasileiros aqui, eles nem abrem a questão. Não é questão de acertar. Eles olham assim, no computador, eles falam, não vou conseguir fazer, não vou conseguir, e desistem da prova. Então, muito desse nosso desempenho ruim no PISA não é só falta de conhecimento, é falta de persistência, de resiliência. Os coreanos, eles falam, não, a prova não vale nota, né, não vale dinheiro, mas os coreanos e finlandeses, eles falam, não, eu tenho que fazer, prova eu tenho que fazer, vou até o fim, tudo. E os brasileiros, não, ó. Eles falam, não, acabou. Então, o que isso revela? Falta de persistência, de resiliência, de ir atrás, de ambição, né, grit, que os coreanos têm. E isso vai afetar não só o desempenho no PISA, mas todos os aspectos da sociedade. Né? Por exemplo, quem não tem adversidades na vida, e se você tem adversidades e não se recupera e não mantém, você acaba desistindo, né? Desistindo da faculdade, desistindo de um emprego. Então, é muito importante desenvolver as habilidades socioemocionais também. Não é só o aprendizado, são essas outras habilidades que são muito importantes na vida.
Aí tem uma parte de gestão escolar, que meu tempo está um pouco curto, então eu vou passar direto para os fatores que afetam o aprendizado. Se você quiser melhorar a educação, especialmente nesse momento mais premente, né, você tem que focar na alfabetização, que é onde a gente teve esse problema agora, ensino em tempo integral. Então, como é que você vai recuperar o aprendizado dessas crianças? Ou elas vão ter que estudar de manhã e à tarde. Então, de manhã elas aprendem o que elas têm que aprender nesse ano, e à tarde eles aprendem o que deviam ter aprendido no ano passado, entenderam? Porque você precisa fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você usa novas tecnologias, que isso foi uma coisa que a gente aprendeu na pandemia, e que já existem instrumentos muito bons. Então, essas crianças podem ir para casa, você dá a internet para todos, e aí os professores ensinam à tarde o aprendizado do ano anterior. Tá? Então, isso é uma possibilidade também. Intervenções pedagógicas com computadores específicas para cada grupo de crianças com dificuldade. O professor tem que ser qualificado e receber feedback permanente. Tá? Accountability é muito importante. Então, accountability do diretor da escola, dos professores da escola, pagamento por desempenho. As evidências mostram que isso tem impacto no aprendizado. Aulas de reforço para alunos com dificuldade, e o processo de seleção de professores e diretores não pode ser político, ele tem que ser com base em habilidades, em competências e assim por diante. E uma grande parte dos processos seletivos no Brasil hoje não é por competência, não é por concurso, né, é por seleção política. Então, propostas. Nós temos que avaliar as perdas de aprendizado, saúde mental, muito afetada durante a pandemia, e desenvolvimento infantil, com uma pesquisa representativa do Brasil. Então, a gente tem que saber o que está acontecendo com as crianças brasileiras como decorrência da pandemia. A gente sabe fazer isso. Vai a campo, não são todas as crianças, é uma amostra representativa que reflita o estado do Brasil. Com base na avaliação, montar uma proposta de recuperação de aprendizado, com meta de retornar aos níveis de aprendizado de 2019 até 2023. Então, até o ano que vem, a gente vai, pelo menos, recuperar todo o aprendizado que a gente tinha antes da pandemia. Tá? O desenvolvimento infantil, você tem que mensurar, acompanhar, você tem que ter programas. Como é que você faz que as crianças tenham desenvolvimento infantil adequado? Você tem que ter 3 coisas. Transferência de renda, porque na pobreza extrema não vai desenvolver. Você tem que ter creches de qualidade e você tem que ter saúde, você tem que ter acompanhamento, visita domiciliar, para ensinar as mães o que elas têm que fazer. O ponto fundamental que a gente aprende da ciência do desenvolvimento infantil é que a criança tem que ser estimulada desde o nascimento. A mãe tem que conversar com ela, tem que ler, os pais têm que ler. Assim que o cérebro vai desenvolvendo, vai se formando as sinapses. Se a criança ficar num berço, ou ficar vendo televisão, ela vai ficando para trás, entendeu? Então, é importante, mas as mães muitas vezes não têm acesso a essa informação. Então, os programas de visitação servem para isso. O visitador vai lá, a estratégia de saúde da família, conversa com a mãe, fala, sabia o que você tem que fazer? Isso, entendeu? Então, as 3 coisas juntas dão impacto. E um sistema nacional de educação. Então, a gente precisa de políticas públicas para melhorar a gestão e o aprendizado com programas que já funcionam. Então, no Brasil, você tem ilhas de excelência de educação. A gente sempre ouviu falar de Sobral, né? Eu fui um dos que viu o desempenho do Sobral melhorando lá atrás, há 10 anos atrás, 15 anos. A gente tem ensino médio em Pernambuco, a gente tem... Então, a pergunta é, se a gente tem essas ilhas de excelência, por que a gente não pega o que eles fazem e passam para o resto do país? Se a gente sabe, a gente não precisa de exemplos da Finlândia, a gente tem aqui ilhas de excelência. Então, o nosso desafio, que todos nós aqui temos, é propagar esses exemplos, é tentar colocar em escala no Brasil como um todo. E assim a gente vai conseguir melhorar. Né? Então, só para resumir tudo, a gente tem como prioridade, no Brasil, o que queremos? Que as nossas crianças tenham um desenvolvimento infantil adequado, qualquer que seja seu background familiar. Qualquer que seja sua cor, sua raça, seu gênero, onde nasce, é a base. 6 anos, todas as crianças têm que ter as mesmas habilidades. Tá? Aí o mérito entra, o esforço, tudo, e quem se esforçar mais vai mais longe. Para a primeira infância, então, você tem que ter esses programas de visitação, transferência de renda e creches. Para melhorar o aprendizado no curto prazo, você precisa usar
instrumentos de ensino à distância, aumentar as horas-aulas e melhorar a gestão. No ensino médio, você tem que ter cuidado na implementação do novo ensino médio, que está sendo proposto aí, é uma oportunidade de melhorar o aprendizado que está estagnado no Brasil. E no ensino superior, aumentar o ingresso e ter novas alternativas de financiamento e uso do ensino à distância. Tá? Então, fazendo tudo isso, nós teremos o Brasil que queremos. Muito obrigado. Obrigado, Naércio. A gente tem trabalho pela frente, hein? Vou falar depois da Aline e do Naércio aqui. Geralmente a gente agradece no final, eu vou começar agradecendo, porque vendo essas estatísticas sobre educação, sempre me comovo e agradeço mesmo, porque todo mundo fala que eu tenho que parar de repetir que eu tive sorte de estar onde eu estou, porque eu trabalho muito, estudei muito, mas, na verdade, eu tive muita sorte. Eu desafiei todas essas estatísticas. Eu fui a primeira da minha família a fazer universidade, não só pública, universidade. E meu pai, minha mãe... Eu lembro que eu estava na 8ª série, né, equivalente ao 9º ano agora. Minha mãe estava fazendo supletivo para terminar o ensino médio. E meu pai estava fazendo supletivo para terminar a 8ª série. Então, quem ensinava as minhas irmãs era eu. E interessante ver assim que essas referências, né, que é essa lógica que a gente deveria ser, ela se subverte no Brasil. No fim, quem estimulou meus pais a estudarem foram eu e minhas irmãs. E a gente ajudou os primos que eram vizinhos. Meu primo foi o único da família, além de mim e de 2 irmãos, a fazer universidade pública. E o resto da família, infelizmente, ficaram no restante da estatística. A maioria das minhas primas tiveram filhos aos 12, 13 anos. Eu tenho muitos primos viciados em drogas, principalmente crack. E são meus primos, né? Família de primeiro grau que eu convivo, que a gente faz a festa de aniversário e vê a cada ano que passa, e vê como todos esses desafios do país continuam abatendo as pessoas de uma forma tão desproporcional. Então, começo realmente agradecendo por estar aqui com vocês hoje, com pessoas tão incríveis, porque eu acho que tem muito trabalho para a gente fazer pela frente, mas também muitas oportunidades. Voltamos, sim, ao passado, né? Esse gráfico, inclusive, da Fundação Getúlio Vargas, viralizou nos últimos meses, falando um pouquinho dos dados, do que aconteceu com todos esses setores. A gente falou aqui de educação, falou do que está acontecendo com a população em vulnerabilidade, mas, infelizmente, todos os nossos indicadores andaram muito para trás. Eu gosto muito de dados, para quem me conhece aqui, e essa apresentação eu fiz questão de fazer só para vocês aqui. Ontem à noite eu peguei tudo que eu aprendi nos últimos 3 meses, atualizando meus dados. Falei, o que é importante, né, a turma de Harvard aqui conhecer? Porque eu acho que a gente está muito polarizado, muito dividido, a gente abre a boca para dar uma opinião, o outro já entende de outro jeito. Então, às vezes, aterrissar nos números, em liderança adaptativa, para quem fez aqui o Heifetz, em Harvard, a gente fala muito de usar dados para abaixar um pouco a temperatura. E eu acho que a gente está precisando abaixar a temperatura, por isso que eu trouxe alguns dados aqui que eu tenho utilizado na hora de conversar. A gente é, sim, um dos 10 países mais desiguais do mundo, e nós não podemos esquecer isso. O que a gente precisa também entender é que essa concentração de riqueza e de desigualdade ela é global. É óbvio que a gente está no epicentro, mas a metade mais pobre possui menos de 1% da riqueza aqui no nosso país. Existe uma concentração muito grande no mundo, a Oxfam sempre traz dados sobre isso. Eu acho super interessante que, quando saem os estudos da Oxfam, todo mundo debate, né, e fala, não é verdade, está imparcial, mas a gente pode falar de arredondamentos, é uma questão ainda muito grave, né, e que ficou muito pior após a pandemia. Aqui eu mostro um pouco do PIB per capita, o Naércio mostrou ali o que aconteceu com o analfabetismo, foi para lá, e a renda per capita foi para cá. Né? Então, a gente está abrindo uma boca de jacaré aqui bastante perigosa, né, com uma nação sem preparo educacional, cada vez mais analfabetizada e com uma renda cada vez menor. E isso, nós podemos ser parte do problema, mas podemos também ser parte da solução. Quanto mais essa boca de jacaré aqui aumentar, mais desafiador vai ser viver numa sociedade tão desigual. Quando a gente fala um pouco dessa renda média por ano, de novo, vai ter sempre um ponto de inflexão ainda pior no mundo pós-pandêmico. Eu falo que
Eu sempre tive o sonho de me dedicar um período ao serviço público, tive essa oportunidade nesses últimos 3 anos, fazer isso durante a pandemia foi, sem dúvida nenhuma, um desafio à parte, e era desesperador ver como as pessoas com menos condições sofreram esses impactos de forma desproporcional. Tudo. De ter acesso a álcool gel, a comida, a locomoção, a poder trabalhar. E tudo isso que a gente falou aqui, se a gente pensa numa escala maior, a criança que ficou sem poder ir à escola, a mãe negra que não podia ir trabalhar, ficava dentro de casa com o filho e não tinha renda. Ela começou a empreender. E eu comecei em São Paulo, para mim foi um grande aprendizado nesse processo, ouvir as histórias. E eu lembro, falando dessa questão da desigualdade, quando mistura gênero, raça, classe social, você começa a ver a diferença nas histórias que as pessoas contam. E eu percebi que as mulheres que passaram a empreender, o empreendedorismo feminino negro foi o que mais cresceu durante a pandemia, mais que dobrou. E foi muito interessante que a gente conversava com as mulheres, elas falavam, não estou empreendendo, eu estou fazendo um bico. Até nesse, a gente tem tantos vieses inconscientes que a própria mulher ela não se via como empreendedora nesse processo. Então, foi um trabalho duro de ver como a realidade abateu todos nós e como esses preconceitos fazem com que a gente precise sempre acabar dependendo da sorte. A outra coisa foi que, além da gente ter um problema aqui de renda, de subemprego, os preços começaram a subir. E a cesta básica passou a ter um papel muito grande na renda de uma família, e por isso que é muito triste a gente começar a ver esses gráficos. Ixi, acho que apagou aqui. Esses gráficos da fome, né? Quando a gente fala o Brasil voltou para o mapa da fome, isso aqui é assustador. A gente está dizendo o que agora? Que nós temos quase 60%, tá, da população no nosso país que sofre algum tipo de insegurança alimentar. Eu fico olhando, eu falo, está errado o gráfico, aí você tenta olhar de outro jeito, né? Você tenta entender melhor, e aí você vai ver, eu aprendi a separação, não era a minha área de especialidade, mas entender a diferença do que é insegurança alimentar moderada, o que é insegurança alimentar severa, o que é fome de verdade. É esse tipo de discussão que a gente voltou a ter. Então, pensar que no momento que a gente está aqui, mesmo no Rio de Janeiro, que é um dos estados mais ricos do Brasil, 1 em cada 10 pessoas está passando fome nesse momento. Essa fome mais grave aqui. E aí, quando a gente pensa no analfabetismo, eu não vou nem entrar, porque eu acho que o Naércio já contou bem melhor do que eu só queria atentar para a questão regional. É desproporcional o que está acontecendo em diferentes regiões do Brasil. Acho que o mapa geral ele é muito grave, mas a gente começa a criar também regiões onde essa situação passa a ser mais agravada. Eu vou voltar nesse ponto. Eu vou puxar a sardinha para um lado que eu acredito muito. Eu tenho falado muito do futuro do trabalho. Foi até assim que eu e o Naércio nos conhecemos há uns 5, 6 anos atrás. A gente estava fazendo um estudo sobre... Ainda tentando, né, Naércio, otimistas, pensar o futuro do Brasil. E era o projeto Visão Brasil 2030. E ali também a gente falava muito do futuro do trabalho. E um estudo que foi feito na época foi sobre a revolução digital e como ela mudaria as atividades econômicas. Só que tinha uma projeção do que iria acontecer entre 2025 e 2030. E veio a pandemia e tudo aconteceu em 1 ano. Então, a gente teve uma revolução em cima de outra revolução aqui. E uma das defesas que eu faço é um investimento que a gente precisa fazer nesse modelo de ensino técnico. Quando a gente vê os países ali que têm as referências, inclusive que foram citadas, Finlândia, a Coreia do Sul, a Alemanha, a Suécia, eles fizeram um investimento desproporcional em ensino técnico. Então, todos os alunos que saem do ensino médio, eles já saem com o 2º diploma. Em geral, dado é mais ou menos 2/3. E se a gente conseguisse fazer esse investimento no Brasil, seria um salto quântico que a gente já daria para essa geração que está praticamente perdida se nada for feito aqui nesse processo. Ensino superior nem se fala, a gente teve uma expansão muito grande do privado, não necessariamente acompanhada pela qualidade. A gente tem aqui, o Brasil continua abaixo das médias internacionais, e só 2 universidades brasileiras fazem parte aí dos rankings globais das melhores universidades do mundo. E são 2 universidades públicas, né, a USP, a Unicamp. Aqui eu queria lembrar uma luta à parte, eu fiquei como secretária por 3 anos de desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia. Um dos debates mais difíceis que a gente teve no momento de desafio orçamentário foi a redução ou não do orçamento das universidades públicas. Eu lutei muito para que esse orçamento fosse mantido. Na época, eu também estava como presidente do Conselho Nacional, secretários estaduais de Ciência e Tecnologia.
Em São Paulo, a gente não só manteve, como entregou o maior orçamento da história, aumentou 40% o orçamento geral das universidades e da ciência e tecnologia. O orçamento da FAPESP hoje é 1/3 maior do que era 3 anos atrás, mas o do Brasil reduziu mais de 1/3 do que era há 3 anos atrás. Então, hoje a gente tem um dos maiores desafios da história, investimento em ciência e tecnologia e inovação, e vocês vão ver o quanto isso é importante para tudo que a gente quer fazer daqui para frente. A gente, na expectativa de vida, eu sou sempre um samba de 4 notas. Tá? Eu sempre falo de educação, de saúde. Saúde é um tema que é muito caro para mim, foi a área que eu fui trabalhar depois no setor privado também. Tecnologia, e agora vocês vão ouvir muito como tudo isso se amarra na questão de justiça climática. A educação, como eu falei, se não fosse ela, não estaria aqui. A saúde, gente, é um tema que a gente tem que se preocupar muito, porque o Brasil, uma vez eu quase fui demitida, o Jorge Paulo falou que foi expulso ali quase temporariamente de Harvard, eu quase fui demitida porque usei uma frase no ambiente de saúde, quando eu falei que o Brasil envelhece como a Suécia, morre como a África do Sul e mata como a Síria. E é uma empresa listada, americana, eu não podia comparar o Brasil com um país em guerra, mas essa é a realidade. Os nossos números são de país em guerra. Eu passei ali algumas semanas me explicando para o board global, mas é uma realidade que a gente precisa saber. E parte da mudança passa por nós, como líderes, seja no setor público, privado ou social, levarmos esses dados com mais naturalidade. A gente, às vezes, se defende, nega o dado. É uma realidade que precisa ser mudada. Se a gente não falar disso aqui e não fizer isso do nosso dia a dia, a gente não muda. E todos os negócios precisam entender isso também. Não é só no setor público e no setor social. Chegou no ponto que eu falei, vocês querem me demitir, vocês me demitam, mas eu não vou deixar de falar a verdade. E a minha sorte foi que o pessoal do Fórum Econômico gostou da fala. Aí eu ganhei uma palestra especial lá, mas poderia ter acontecido diferente. E eu acho que quando mais líderes se unem nesse processo, isso muda. E eu acho que esse é um dos papéis dos líderes aqui de Harvard, a gente começar a mudar essa realidade e não normalizar, a exclusão do problema, porque eu acho que isso faz com que a gente passe a ser líderes apáticos. E o risco é grande quando a gente se expõe. É muito difícil dar esse passo sozinho. Mas quando a gente faz isso juntos, o normal é contar a verdade e a gente começa a buscar as soluções. Esse tema é importante, que eu falei da desigualdade. A minha avó era indígena, eu tenho 3 tias com Chagas, e 2 faleceram. A minha mãe é a única das filhas mulheres que não tem doença de Chagas. É muito louco, porque a gente acha que é uma coisa tão distante da nossa realidade. Mas o Brasil, quando eu falo que ele envelhece como a Suécia, porque a gente envelheceu muito rápido, a gente morre como a África do Sul e vários países africanos por causa das nossas doenças infecto-contagiosas que não foram solucionadas e cresceram durante a pandemia, em especial dengue e malária. E a gente mata, que é o outro ponto que eu acho que a Aline já colocou aqui de algumas outras formas, mas a gente é um dos países que mais mata no mundo. 2,7% dos habitantes do planeta estão no Brasil, 20% dos assassinatos estão no Brasil. Esse é um ranking que a gente não quer liderar. E, sim, os negros são a maior parte dessas mortes, em qualquer forma que a gente faça a contagem. O Brasil é o 5º país em mortes violentas de mulheres e 75% das mulheres assassinadas no nosso país são negras. E, em geral, no caso das mulheres, isso é ainda mais grave, porque elas não estão associadas a nenhum tipo de violência, elas são vítimas das violências. Isso é muito grave e é uma realidade que precisa ser mudada. Eu queria fazer uma pausa aqui no tema da depressão, que você tangenciou, Naércio, mas eu acho que aqui a Grazi, que me conhece, quem trabalhou comigo na Optum, no meu mundo de tecnologia, sabe, eu escrevi um livro com o Cláudio Lotenberg sobre revolução digital na saúde, e a gente fala muito sobre essa temática, porque ela está impactando, inclusive, a produtividade nas empresas. O Brasil, hoje, é o país mais ansioso do mundo. Então, é um outro exemplo aqui. A gente é o 2º maior comprador, vendedor, depende de como vocês olham, de antidepressivos e ansiolíticos. Tem um problema desproporcional na população mais pobre que não tem nenhum tipo de atenção. É uma questão que cresceu muito durante a pandemia e que nós precisamos trabalhar, infelizmente, não é somente nas crianças. Eu vou acelerar um pouquinho, porque eu vou mandar isso para vocês.
Desigualdades sempre foi o meu propósito por causa da minha realidade de vida, e eu sempre usei essa informação. Um morador em São Paulo, de Alto de Pinheiros, ele vive, em média, 22 anos a mais do que o morador de Cidade de Tiradentes. Eu nasci no Campo Limpo. A diferença é de 20 anos entre mim e a minha família. Eu mudei de CEP, eu ganhei 20 anos para a idade média morrer. Isso é inaceitável. E eu posso dizer isso todos os dias, porque não há um dia que eu não me sinta culpada. Eu falo, eu mudei de CEP, eu ganhei 20 anos, minha família está lá, e vai viver 20 anos a menos que eu? Para mim é fácil lembrar disso, porque me incomoda muito todos os dias. Eu vou visitar um tio meu na casa onde eu nasci, e eu penso nisso todas as vezes. E não dá para a gente aceitar isso como normal. Só que a pandemia escancarou essa realidade, como eu disse, e todos os dados que eu mostrei para vocês são muito piores por região. As pessoas mais pobres sofreram desproporcionalmente todos os indicadores que eu mostrei. Eu só vou dar atenção para uma questão aqui, que eu falei que eu sou o samba de 4 notas, para a 4ª nota, que é por que justiça climática é tão urgente. Os estados do Brasil que concentram a maior parte das nossas florestas e têm a nossa maior oportunidade são os estados onde a desigualdade piorou desproporcionalmente durante a pandemia. Esses dados todos que eu disse, se vocês fizerem qualquer tipo de recorte, vocês vão chegar nos 9 estados da Amazônia Legal e ver que como isso impactou de uma forma desproporcional. Aqui a questão da fome. 1 em cada 10 brasileiros hoje passa fome. Na Amazônia, 3 em cada 10. Então, o triplo das pessoas, apesar de ser um local que concentra menos gente, em um local tão abundante em termos de recursos naturais, a gente consegue ter uma história tão triste com relação à desigualdade. Domicílios com acesso à internet, você vê aqui um buraco na região amazônica, e aqui tem que tomar cuidado, gente, que não é só conectar tudo, também tem soluções e soluções aqui, mas, ainda assim, um lugar onde a tecnologia pode salvar vidas, porque é muito difícil chegar, tem locais que são 3, 4 dias de barco, né, para você chegar naquela região. Quando você olha aqui, eu trouxe um exemplo sobre a questão do déficit habitacional e também aqui mostrando a moradia. Eu sempre vou trazer a questão de raça junto, tá? Mulheres negras, indígenas, vocês vão ver que os impactos, quando a gente faz todos aqueles cruzamentos que a Aline falou, de fato, a gente comprova que é pior, que é diferente. Aqui eu trouxe um último dado regional, que esse é muito caro, né, para mim. Eu falei da depressão, falei da ansiedade, aqui é o suicídio. E o maior crescimento que a gente teve, a maior taxa que a gente tem hoje, é nos indígenas. A minha avó era indígena, eu não consigo ter informação, os dados da família de origem após a minha avó, não tem nada registrado. E muitas pessoas hoje no Brasil também não têm o nome do pai. Eu achei super curioso, eu estava comentando com o Léo, a gente estava falando, né? Você viu que as estatísticas a gente sempre faz sobre a mãe, né? Não faz sobre o pai. Olha a importância que a mãe tem. Então, muita gente sem o pai no registro. Mas os indígenas também têm um desafio aqui muito grande, porque são os nossos guardiões da floresta, e a gente não avançou em vários dos requisitos no que tange a direitos humanos básicos, e até o básico aqui de registro e informação, e aqui a gente está tendo uma história muito preocupante. Eu passei um tempo com uma etnia Xanenauas, no Acre, no ano passado, e eles moravam perto de uma cidade grande no Acre, perto de Rio Branco, na verdade, era a cidade mais próxima. Depois, uma outra aldeia deles era em Feijó. E eles começaram a ter muito problema com drogas, com violência contra as mulheres. Eles mudaram a aldeia para mais para dentro da floresta. E eles começaram a ter muito problema com suicídio de novo. E eles estão fazendo uma outra mudança. Dessa vez, somente as mulheres estão se juntando e estão mudando para uma outra região ainda mais remota. Então, eles estão se afastando cada vez mais. Aquilo me comoveu muito ver a história, como eles estavam tentando, né, sobreviver e salvar os adolescentes, as crianças, desse processo totalmente desordenado e não planejado. Então, para fechar essa parte aqui, e eu não quero deixar vocês tristes, porque eu acho que são muitos dados aqui. A gente tem que estar triste, sim, porque a realidade ela é triste, ela é grave. Só que a gente tem que usar essa energia para fazer as coisas de uma forma diferente. E aqui uma proposta que eu trago, vocês viram ontem o Thiago falando da Regreen, o Carlos Nobre falando de bioeconomia. Eu queria lembrar que o Brasil pode ser uma grande potência nesse futuro econômico verde, desenvolvimento econômico sustentável, é uma das nossas grandes chaves. E aí eu trouxe para vocês aqui
por que nesse contexto entender um pouquinho mais de justiça climática é tão importante. Esse termo foi cunhado na década de 90, exatamente para lembrar que havia uma concentração não só de riqueza, mas também de carbono, e que as nações que mais emitiam carbono eram as nações mais ricas, que menos contribuíam também para esse processo de recuperação. E, desproporcionalmente, as nações mais pobres eram as que eram mais impactadas pelas mudanças climáticas, e as que menos contribuíam para as emissões de carbono. O Brasil está no meio ali, porque ele emite e é impactado. E a população que é mais impactada, de fato, é a que menos emite, mas a gente tem que olhar isso de uma forma regional. 2/3 do carbono emitido hoje vem do que a gente chama de brown carbon, que é das indústrias. E 1/3 vem aí desse processo combinado entre desmatamento, o agro e o mudo do uso do solo. Existem muitas formas novas para a gente mudar essa realidade. E é aqui que eu acho que a gente tem uma grande oportunidade na nossa mão. Quando a gente fala de mudanças climáticas, eu estou vendo aqui a Nathalie, é difícil de falar disso quando tem tantos especialistas aqui na sala, mas eu trouxe páginas para ajudar quem não é especialista também a entender o que está acontecendo e a gente acelerar a nossa contribuição. Primeiro, eu queria lembrar que acelerou muito o processo de aumento de temperatura do planeta. Então, não é uma questão só da Amazônia, só da floresta, é de todos nós e do mundo inteiro. Eu queria lembrar também, para quem está em empresas aqui, que isso não é uma questão só de governo social. Dos 10 maiores riscos econômicos, 5 têm a ver com o clima. Então, se você é dono de qualquer negócio, você também deveria estar olhando para isso. No mínimo, para descarbonizar o seu processo, mas também para entender que os impactos e as mudanças nos negócios vão ser muito grandes, tão grandes quanto o que aconteceu com a revolução digital. Fomos atropelados pela pandemia. Eu acho que a gente agora pode planejar e fazer de um jeito diferente. Para finalizar, eu queria lembrar que essas mudanças já estão impactando a todos nós. Quem acompanhou as televisões aí dos últimos dias viram na Europa, que a gente teve primeiro esse aumento de temperatura desproporcional, agora chuvas e ventos. Então, isso tem acontecido diariamente e vai ficar cada vez mais comum. O Brasil está no centro do problema, mas também está no centro da solução. Nós temos aqui, e eu vou finalizar falando somente das oportunidades, a gente, daqueles 16 gigatons de carbono que são emitidos através da mudança do uso do solo, pastagens, a gente pode reverter grande parte disso concentrado nos principais biomas, Amazônia, Congo e Indonésia, e na Amazônia está grande parte disso. A gente tem uma chance de aplicar novas tecnologias. No último mês aconteceu uma coisa inédita que pouca gente ficou sabendo. Uma empresa brasileira exportou os 2 primeiros containers de carne carbono zero. Tá? Eu não como carne, mas eu defendo que todos os setores têm que criar um novo modelo. E achei muito interessante o processo, porque a gente sempre fala da carne vegetal, não, mas como é que foi feito o trabalho? Com os produtores locais, plantagem de eucaliptos, a mudança da alimentação do gado. Foi feito numa microescala, mas isso é possível ser feito numa escala maior. E há também um ganho de produtividade muito grande, redução dos custos e a possibilidade, inclusive, de aumento de receitas no médio e no longo prazo. Mas a solução existe. E, como eu disse, o Brasil pode, ao invés da gente ser um pária nesse mundo, a gente pode liderar esse processo. E isso aqui é uma conversa à parte, eu não vou entrar nos detalhes dos comos, aqui vocês vão ter uma chance. Hoje à tarde, inclusive, tem um painel específico sobre isso. Eu vou deixar o material aqui com vocês. Eu queria lembrar somente de 4 coisas aqui de teorias da mudança muito importantes relacionadas com os temas que eu falei. Primeiro, educação. A gente tem que pensar no futuro do trabalho. E aqui não é só os trabalhos tecnológicos, o futuro dos green tech jobs. Nós podemos fazer uma revolução no mundo do trabalho, já com esse olhar novo, incluindo uma economia verde. Já que a gente tem um problema tão grande para resolver, a gente tem que olhar para esse problema com um olhar muito diferente. Na parte da saúde, se a gente mudar a realidade das pessoas que vivem nas florestas, a solução que se aplicar lá, ela é muito replicável para o resto do país e para muitos outros lugares do mundo. Porque o mais difícil está nessas regiões mais remotas e há muito que possa ser feito. Carbono
eu queria lembrar que não é só o carbono voluntário, que é o que mais está crescendo hoje, o Brasil já representa 20% do mercado, mas é o menor mercado. A gente precisa trabalhar no mercado regulado e, principalmente, desenvolver um trabalho de parcerias público-privadas para carbono jurisdicional no âmbito estadual e regional nas diferentes regiões do nosso país, avançar na regulação. E aí, é meu último ponto aqui, a gente precisa de tecnologia. Como disse o Carlos Nobre aqui, vocês ouviram bastante, a restauração pode se tornar uma economia bilionária, mas ela precisa de investimento, muito investimento. E, por último, ela precisa de um trabalho de reconhecimento. Estou pulando aqui, tá, gente? Só para a gente poder fechar. Aqui é o exemplo, se a gente aplicar novas tecnologias e fizer o trabalho de reflorestamento e restauração que a gente pode fazer, só na conta do Brasil, aqui da recuperação dos 12 milhões de hectares até 2030, se a gente aplicar em escala que foi feito nos pilotos, são 8 milhões de novos empregos, 5 a 8 milhões de novos empregos nessa área. Então, a gente pode criar novos empregos, precisa investir em educação, precisa investir em saúde para a gente lidar com esse contexto de desigualdades. Precisa lutar contra a crise climática, e é uma realidade que vai impactar todos nós, não importa a região ou o setor econômico. E a gente precisa lidar com esse contexto de falta de inovação. Meu último ponto, cooperação. E aí, eu acho que a nova verdade, ela pode ser uma verdade com muita justiça social, com muita justiça climática, inovação tecnológica e parcerias público-privadas e sociais. Nenhum de nós sozinhos vai trazer a nova solução. A abordagem é sistêmica, é colaborativa. E talvez aqui o meu único pedido, eu comecei agradecendo, eu termino com um pedido, é que a gente ressignificar esse papel da liderança. Eu não posso ser um líder que no bar eu posso falar de política, na empresa eu só falo de negócios, depois eu dou para a ONG do vizinho, e em cada lugar eu sou uma persona diferente. A gente não tem mais tempo para isso. O meu sonho é que esses líderes de Harvard aqui possam mostrar que a gente pode começar integrando nós mesmos ao redor do nosso propósito, e onde a gente estiver, a gente levar essa missão e dar o próximo passo, que é a gente trabalhar mais em equipe, de uma forma mais adaptativa, todos juntos, porque as adaptações climáticas, para elas acontecerem, a gente precisa primeiro adaptar nós mesmos e adaptar o nosso estilo de liderança a essa nova realidade que já se impôs e que já chegou e já nos atropelou. Se a gente está no passado e precisa dar um salto quântico para o futuro, a gente só vai conseguir fazer isso todos nós juntos. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Bom, poderoso, né, gente? Vamos lá, perguntas. Regras para as perguntas. Tá? Só lembrando... Seu nome, de quem você é, meia linha. Se precisar alguma contextualização da sua pergunta, outra meia linha. Dirija, avisa para quem você está dirigindo a pergunta. Perguntas curtas e termina com ponto de interrogação. Combinado? Microfone. Gil. Tudo bem? Eu sou o Gil Trota. Parabéns pela exposição, acho sensacional. Jorge Paulo falou, eu queria ouvir um pouco mais sobre macro política mundial do Jorge Paulo, mas ele falou uma coisa muito importante, que é o pragmatismo. Eu vi que o Brasil que queremos, vocês se apresentaram pelo contrário, né? Vocês apresentaram o que a gente não quer para chegar aonde a gente quer, mas o que vocês querem que a gente faça quando a gente sair daqui? Tipo assim, qual é a política? Você quer que a gente brigue junto com os políticos que a gente votou? Qual lei? O que é que a gente vai fazer amanhã? Eu vou chegar na empresa, eu sou microempresário, então, tipo assim, eu quero aumentar o número de pretos na minha empresa, é uma briga que eu tenho há anos. Eu ponho o anúncio no meu LinkedIn, só vem... Gil, para quem é a pergunta ou para todo mundo? É para os três, na verdade. Maravilha. Resumindo, o que vocês querem que eu faça Obrigado, amanhã Gil. e como eu faço isso? Né? Tipo assim, como ser mais pragmático e menos generalista nos pontos? Vamos pegar 3 perguntas? Próximo microfone, Marcelo. Bom dia a todos. Eu queria, no painel de agora, bom, primeiro, meu nome é Marcelo Haddad,
Eu fiz um MP e represento aqui a agência de atração de negócios. No painel dessa manhã, a gente viu 3 temas diferentes. A gente viu desigualdade demográfica, desigualdade racial, desigualdade econômica e educativa e a desigualdade da questão da justiça climática. A pergunta é para os 3, que tipo de mensagem, que tipo de próximo passo, acho que um pouco em linha com o que ele colocou agora, que tipo de próximo passo a gente consegue pautar esses temas cujo diagnóstico que vocês 3 fizeram foi extremamente competente, mas como é que a gente consegue estar tão distanciado nas nossas conversas, no jornal que a gente lê hoje, como é que essas pautas não estão presentes? Então, a pergunta que eu faço a vocês é o seguinte: como que a gente consegue levar essa comunicação da mensagem que vocês trouxeram de uma forma concreta para o mundo real e para que a gente consiga efetivamente dar um passo na mudança da realidade? Obrigado, Marcelo. Outro, Marcelo. Marcelo Mesquita, PM 43. A minha pergunta, quer dizer, muito disso é a consequência, né? Mas ontem, naquela outra conferência, eu estava discutindo como é que Harvard tenta levar a ciência para a discussão, né? Quais são as causas dessas consequências, né? E aí a minha pergunta para vocês é o seguinte: para mim é muito claro, por exemplo, que na questão do Brasil ser tão violento, tá na raiz do problema você liberar as drogas, né? Enquanto droga for uma coisa proibida, vai ter um mercado, eu sou economista, vai ter alguém que vai querer lucrar com isso. Mas esse debate é um debate que não é feito, não se traz dados técnicos ou experiências em outros países para essa questão, por exemplo, né? E a segunda questão é a questão do liberalismo econômico. Quer dizer, na hora que a gente fala de mudança, fala em votar em pessoas que vão mexer nas causas do problema. E o Brasil é a porcaria que é, porque o Estado é enorme, né? E capturado por grupos de interesse e tal. E, no entanto, quando a gente vê as pessoas que defendem essas bandeiras corretas, que eu concordo com tudo que vocês colocaram, a gente tem uma dicotomia enorme, onde você tem políticos que defendem as bandeiras corretas, mas querem, na economia, fazer tudo errado. E aí você acaba num debate, numa divisão do país que não acontece. Quer dizer, é pena que o país está dividido em 2, devia estar dividido em 4, né? Nos temas sociais e econômicos, o debate é maluco. Quer dizer, porque a gente eu não me sinto representado hoje por nenhum político que defenda as causas sociais, a questão climática e tudo como vocês estão colocando, mas na economia defenda a economia que funciona. Obrigado, então, Marcelo. quer dizer, a questão da economia, trazer números técnicos da questão da droga, de liberar a droga e como que isso impacta a questão toda. Vou tentar... Vamos ficar com essas 3, que acho que tem bastante pano para manga. E eu vou pedir para vocês responderem na ordem, e isso já vira o fechamento aqui. Então, a gente tem uma pergunta sobre Monday Morning, o que eu faço segunda-feira de manhã na empresa, de forma pragmática. Outra sobre a narrativa, né? Como é que a gente tem essas conversas, como é que isso acontece do ponto de vista de narrativa na mídia ou no nosso dia a dia. E a terceira pergunta, que é a mais simples, que é qual é o papel do Estado em tudo isso, né? Basicamente isso, com uma vírgula aí do drogas. Tá? Então, tá fácil, né? O desafio. 5 minutos para cada um. Tá? É o Brasil que queremos. Valendo! Eu ia falar, me deixa por último. Ele falou na ordem, eu já vai. Bom, eu acho que o que fazer segunda-feira, eu vou começar por aí. Acho que eu já comecei a dizer. Eu acho que a gente tem aí uma necessidade, de fato, de pensar diversidade. Eu nem gosto do termo diversidade, mas eu vou usar isso porque comunica para todo mundo. De diversidade nas empresas. Falando sobre guerra às drogas, de fato, a gente sabe que não funciona no Brasil. A gente tem uma série de... o Brasil está baseado em economias encarceradoras, então a política de drogas no Brasil ela é muito baseada na política norte-americana, que é o primeiro encarcerador, o Brasil é o terceiro. A gente já sabe que não funcionou, foram feitas algumas tentativas com a UPP aqui no Rio de Janeiro, o PP Social.
a gente ainda não experimentou, de fato, um Estado que liberasse, né, que convivesse com a liberação de drogas e olhasse o impacto na violência e no cárcere, mas eu já posso dizer que, se a gente sabe que quase 2/3 das pessoas presas são presas, né, e pelo menos 30% das pessoas são presas sem conexão com o crime organizado, se a gente libera as drogas, ou pelo menos o pequeno, né, porte de drogas, e tira da discricionariedade do juiz, por exemplo, decidir, é uma discussão que é outra palestra, mas quem é traficante e usuário, a gente já diminuiria o número de encarceramento, né, e muito provavelmente a gente já teria uma diminuição em relação às drogas. A gente tem a experiência do Uruguai, tem a experiência de alguns países na Europa de liberação, pelo menos, da maconha. Eu acho que isso seria uma diferença no Brasil. Outra coisa que eu acho que a gente precisa fazer é, de fato, discutir democracia, e aí tem isso é uma outra palestra, né? Qual é a discussão, como é que a gente pode colocar o orçamento público a favor das discussões? Por exemplo, da primeira infância, como, por exemplo, da equidade racial e de gênero. E aí é preciso dizer uma coisa, assim, eu acho que o Brasil ainda não teve uma experiência democrática onde, de fato, quem propusesse essas coisas estivesse representado no poder. Não tivemos ainda uma experiência democrática com representatividade de mulheres negras. Né, para usar Maria Carolina de Jesus, que dizia que é importante a gente ter um presidente que já tivesse passado fome, não tivemos uma representante ainda no Brasil, ou um representante indígena, um representante negro, nem sequer a representação, mesmo que não seja a maioria, uma representação válida. Então, essas soluções ainda não foram tentadas no Brasil. Eu acho que a gente precisa pensar, sim, o tamanho do Estado e a economia, mas também, muitas vezes, como o discurso do liberalismo econômico ele é usado para fazer terra arrasada das políticas sociais, que é uma simplificação do debate. A gente sabe que o debate não é esse, ele é muito mais complexo. Então, eu acho que essa experiência ainda está por ser feita. Eu acho que tem dado errado ao longo dos anos, mas a gente ainda não tentou essas soluções, que é ter uma representação, né, uma melhor representação feminina, uma melhor representação de classe, uma melhor representação negra, indígena, né, acho que com um país de respeito aos direitos humanos. Tem outras coisas para responder, não vai dar para responder, mas aqui, né, de todo mundo que está sentado aqui, só para reforçar o compromisso, eu acho que discutir diversidade nos espaços onde a gente está. Muitas pessoas falam, nossa, mas eu tento e nunca consigo e tal. Acho que tem muita gente especializada no mercado fazendo isso hoje, gente. Tanto procura de talentos negros, mulheres, pensando como é que você refaz as regras de produtividade e de ascensão para que você, de fato, olhe para a experiência de mulheres. Então, tem gente especializada fazendo isso. Né? Acho que a gente não precisa fazer isso sozinho e procurar essas pessoas. Tem dados produzidos sobre isso. O Brasil tem produzido muito saber sobre equidade racial e de gênero. Eu acho que falta essas pessoas serem ouvidas de fato. O que eu tenho visto as empresas fazerem é chamar um comitê de diversidade com muita gente bem intencionada, e eu acredito, de fato, na boa intenção, mas com pouca gente especializada. E é muito curioso como a gente vê que essas lideranças, que são extremamente rigorosas, quando a gente vai falar de saberes, né, de produção de dados, de clima, de engenharia, de ciência e tecnologia, acham que vão fazer uma política de diversidade e de inclusão somente com pessoas bem intencionadas, sem especialistas. E isso é um sintoma bastante grave, que vão achar pessoas no mercado especializadas sem procurar especialistas. Isso é um sintoma bastante grave de como a questão racial no Brasil é colocada de lado, e a de equidade de gênero colocada de uma forma menor. Eu acho que a gente tem que procurar essas pessoas no mercado, e se procurarem, eu garanto com tranquilidade que acharão. Maravilha. Obrigado. Acabou, né? Acabou. Bom, eu acho que um primeiro ponto é que não é fácil mudar todo esse rol de problemas que a gente tem. Né? Isso foi construído ao longo de 2000 anos, e desde 500 anos, na verdade. E isso foi construído ao longo de todos esses anos, e a gente não conseguiu resolver essas questões raciais, a questão da desigualdade, a questão da educação.
E não vai ser assim de uma hora para outra que a gente vai conseguir resolver todos esses problemas, né? Mas, para começar, eu acho que é importante colocar essas questões no debate, no dia a dia. Todos aqui são formadores de opinião, têm espaço na mídia, nas suas empresas, com seus parentes. Vamos discutir essas questões mais abertamente, em todos os espaços. Muitas vezes, bom, eu sou economista, né? Muitas vezes os economistas discutem sempre o teto de gastos, a dívida pública, e isso está sempre nos jornais, todo dia, como falou o Denis num encontro no INSPER, né? Mas a gente deveria ter mais na pauta de todos nós essa questão social. A questão do clima é impressionante. Se você, né, ouvir os especialistas, a gente pode estar chegando num ponto de não retorno. O que pode ser mais grave que isso? Nossos filhos e netos não vão conseguir viver no planeta. Eu acho que, se nem isso tocar as pessoas para discutir, para colocar na mídia, para debater, nem essa preocupação com seus netos e suas coisas, eu acho o que vai provocar isso. Então, a gente tem que colocar no dia a dia, não tem muito jeito. É escrever artigo, é debater com os amigos, ser aquele cara chato, né? Quando todo mundo quer falar de outra coisa, você fala, não, mas veja bem, essa questão do clima, vocês já prestaram atenção? Porque isso vai se propagando, e vai falando com os políticos, e vai falando com os deputados, vai falando com as pessoas. Eu acho que é isso, e vai levar um pouco de tempo. O mais crucial agora são as questões de curto prazo, o analfabetismo, essa geração. Eu estou muito preocupado com isso. A gente já está mal em educação, né? Imagine o que vai acontecer com essa geração, pessoal, que, quando eles chegarem lá para frente, não vão poder contribuir para a produtividade, a situação pode piorar. Então, tem esse senso de urgência também, que é muito importante. Gente, desculpa, eu pedi para falar de novo porque eu queria dizer uma coisa que eu não posso, que é meu outro setor, que eu estou falando só de políticas públicas e de diversidade. Pensem no investimento social privado. Tem muita gente fazendo bom trabalho de soluções de educação, de saúde, pensando trajetórias locais. Doem recursos, doem. Então, a gente tem fundações muito importantes. Um grupo de fundações comunitárias que está surgindo. Surgiu no Brasil um fundo indígena, que são os próprios indígenas, pensando solução para a Amazônia, o Fundo Podali. Né? Eu sou do Fundo Brasil de Direitos Humanos, tem o Fundo Baobá para a Equidade Racial e de Gênero. Então, tem um grupo de fundações que estão trabalhando com movimentos e soluções sociais no Brasil inteiro, que precisam de recursos, estão colocando recurso na ponta. E aí eu não podia sair daqui sem falar desse setor, porque seria uma injustiça. É uma galera que está trabalhando no Brasil inteiro com soluções. E aí eu convido vocês a conhecer, posso passar o material também depois. E aí tem uma plataforma também, plataforma para quem doar, que está listando no Brasil inteiro. Tá? Doem recursos, procurem o investimento social privado. Opa, agora acabei mesmo. Não, falar de doação sempre pode, eu dirijo uma organização social. Patrícia. Essa é a última, que é sempre o desafio, mas eu acho que, bem brevemente, a gente tem o poder aqui do voto, do veto, da caneta e de Harvard, né? Então, eu pensaria aqui da gente usar eles de uma forma bem direta. Do voto, gente, a gente conhecer os nossos candidatos e candidatas. Todo mundo aqui é bom em negociação, senão não estaria aqui. E negociar não em causa própria, mas em favor do Brasil. Acho que o momento do voto, de doar para a campanha, é a hora da conversa. Eu estou aqui com a Marina Bragante, minha parceira de guerra aqui. A gente conversou com mais de 30 candidatos ao Congresso. A gente está criando um fundo aqui para apoio às campanhas. E foi muito curioso, porque a gente chegou exatamente, Marcelo, para o teu ponto, conversando o que é ser liberal, não só econômico, mas também nos costumes, porque aí é muito natural falar de raça, de drogas, de tudo que a gente falou aqui. O que é defender a questão climática. E dos quase 30 que a gente conversou até agora, eu acho que só 5 sabiam do que a gente estava falando com relação à questão climática. E os outros 25 reconheceram que não sabiam. E dos 25 que reconheceram que não sabiam, acho que uns 15 ou 20 aceitaram aprender para defender. E pediram ajuda. Mas é uma conversa que tem que ser feita agora. A gente aprender, conhecer, né, e colocar essas pautas, porque eu acho que o brasileiro precisa aprender, né, o que é ser liberal, né, e eu concordo aqui com a Aline que não dá para falar que é liberal Estado mínimo num país com tanta desigualdade. A gente precisa de um Estado muito mais presente em vários lugares. Não dá para a gente negar isso. O nosso liberal aqui não vai ser o liberal dos Estados Unidos. É outra realidade.
Ao mesmo tempo, a gente está esquecendo de ser liberal na pauta de costumes num país tão diverso. Aí a gente escolhe o lado da palavra que a gente quer usar e perverte, aí tudo vira briga agora de família, né, para interpretar o que é ser liberal, porque o liberal é conservador e não defende essas pautas. A gente criou um hospício coletivo aqui. Então, acho que vamos sair desse hospício, vamos conversar. E eu acho que esse momento do voto, e principalmente de apoiar financeiramente as campanhas, é muito importante, porque vai ter muito recurso ilegal. Então, a gente precisa combater isso com a verdade, com o apoio correto e com o diálogo. Então, acho que o voto hoje tem um poder muito grande e com esse olhar especial para o Congresso. O veto, ele também é importante. A gente nunca teve um problema tão grande com o rule of law, né? A gente não está fazendo as cobranças, o acompanhamento, a transparência, e a gente pode fazer isso. A gente pode se mobilizar rapidamente, interromper votações. Teve um deputado sozinho que virou até tema de piada, porque ele foi o deputado que mais interrompeu votações no Congresso. E ele fez isso sozinho, né? Então, a gente também tem que ficar um pouco mais atento ao que está acontecendo. Acho que o voto e o veto, eles andam juntos, não é só aparecer lá na urna no domingo, nunca mais voltar e ficar só reclamando depois. A gente precisa acompanhar. A questão da caneta, além de ajudar as organizações sociais, como a Aline colocou, eu falei dos indígenas, o Anapuaca é um indígena aqui do Rio, que acabou de lançar um banco de microcrédito chamado Money Bank. Todo mundo tem que dar uma olhada ali nas iniciativas que tem no nosso entorno, sobre todas essas pautas que a gente conversou, mas no trabalho também, né? Aí eu acho que, quando eu entrei, por exemplo, na secretaria, a Univesp, que é a Universidade Virtual de São Paulo, é a maior universidade pública virtual de ensino à distância do Brasil. E ela é gratuita. E eu fiquei muito assustada de ver que só 12% dos alunos se declaravam como pretos, pardos e indígenas. Falei, a gente precisa mudar isso. Aí a resposta que eu ouvi, Naers, foi, daqui a não sei quanto, 10 anos vai mudar. Falei, mas como 10 anos o vestibular tem que mudar agora, vai mudar no próximo? Não, impossível. Falei, não é impossível. Qual que é o percentual da população de São Paulo que se declara negros, pardos e indígenas? 42%. Então a gente vai ter que ter no vestibular 42%. E aí que você começou a tua história, Aline, falando das políticas afirmativas. Bom, a gente entregou uma Univesp com 42% dos alunos pretos, pardos e indígenas. E acho que foi talvez o evento mais emocionante que eu já fui no governo, quando a gente foi entregar os diplomas. Tinham 500 alunos com a gente, foi a primeira vez que a gente voltou a ter uma sessão presencial, e mais da metade eram mulheres negras. Eu chorei do começo ao fim, porque eu nunca tinha visto tantas mulheres negras recebendo diploma universitário. E é possível, só que se eu ficasse parada na primeira resposta que deram ali para a gente, a nossa caneta é muito mais poderosa do que a gente imagina. E vocês sabem disso, então dá para mudar recrutamento imediatamente. Liderança, reporte direto, que é a gente que escolhe, a gente muda de um dia para o outro. É só priorizar. Então, a foto da nossa liderança tem que ser a foto do Brasil. Se a gente mudar isso, tudo muda. E, por último, meu convite, que a gente lance aqui, né, o chapter de Harvard, já que a gente já fizeram quase impossível aqui de trazer para cá o encontro dos brasileiros, que os brasileiros liderem um encontro global de justiça climática. Está aqui na nossa mão para a gente liderar isso. E que o nosso encontro global de Harvard sobre o tema seja no Brasil e na Amazônia. E rápido, a gente pode fazer isso. E só a gente... Maravilha. E que a gente termine com um banho de rio no pôr do sol, por favor. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Eu não vou correr o risco de tentar sumarizar aqui esse painel, mas eu queria fazer eco para uma ou duas coisas que foram faladas, que eu acho que tocam muito, pelo menos para mim, a minha história, e eu acho que é a semente do que a gente pode fazer junto também. Uma coisa que foi trazida é a questão de integridade, não no sentido de integridade ética, mas no sentido de ser íntegro, ser um só, né? A gente está sempre com essas diferentes personas nos diferentes lugares, e eu trabalhava na McKinsey e fundei uma organização social há uns 15 anos, e para mim nunca foi tão natural ser e estar nos lugares, né? Quando eu abandonei a ideia de que eu tinha duas réguas, uma profissional, uma pessoal, né, uma familiar, uma política, o que eu faço? E tudo só, tudo é uma coisa só. Então, a gente é um ser humano, não somos seres humanos. E para sobreviver e ser bem-sucedido no mundo como ele é hoje, de certa forma a gente aprendeu a esconder algumas coisas, né?
aprendeu a botar mais luz em outras, a contar algumas histórias, né? Até para entrar em Harvard, né? Vamos botar um adjetivo sempre um a mais ali, né? No nosso marketing, nas nossas organizações, assim por diante. E eu acho que um pouco mais de centralidade na pessoa, no ser humano, de cada um, do seu propósito, como foi falado, acho que é uma coisa importante. E a outra é o que a Aline fez ali, né? Ela meio que roubou meu gancho, mas a Patrícia reforçou, que é a gente tem 3 bolsos: investimento, consumo e doação, né? Não vou falar de investimento e consumo, né? Tem bastante gente aí para falar disso, mas a gente tem um bolso muito poderoso, que é o bolso de doação, né? Que é onde a gente pode plantar sementes de coisas do Brasil que a gente quer, que não tem obrigação de dar certo no próximo trimestre, não tem obrigação de ter um retorno acima do CDI, né? O que isso vai trazer são coisas de longo prazo que não tenho dúvida nenhuma que vai retornar para a gente como sociedade indiretamente, eventualmente até pessoalmente depois, né? Mas a gente tem esse lugar. Então, quando a gente fala assim, não vamos falar de política, não, ao contrário, vamos falar de política, vamos ser íntegro, vamos falar de política e vamos apoiar as campanhas, né? Eu quero ajudar esse problema, vamos procurar uma organização, vamos apoiar essa organização de raça, de gênero, de meio ambiente, assim por diante, tá? Então, fica aqui meu agradecimento para esse super painel, essas 3 pessoas fantásticas. Obrigado.